você tivesse uma boa governança mundial, já teria se reunido e decidido. A vacina vai ser um bem público. Todos os países do mundo vão receber gratuita a vacina, porque os estados vão assumir isso. Os estados ricos, os estados que podem, que têm dinheiro. Você percebe? Isso não acontece. Então, os estados que têm dinheiro estão comprando a vacina e os estados que não têm dinheiro, sabe, estão como o continente africano em situação difícil. E no Brasil, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem governo. A gente, na verdade, tem um paira. Sabe, um paira governando esse país. Então, o Brasil, que tinha virado no nosso tempo um país respeitado, um país que discutia a questão ambiental, um país que discutia a questão econômica, um país que discutia a questão 2008. Agora você tem um presidente que ninguém quer tirar fotografia com ele, que ninguém convida ele para nada. Quando ele vai participar de uma conferência, os outros presidentes levantam, ninguém quer vir aqui, sabe? Presidente, eu queria pedir para a nossa produção rodar um vídeo sobre indígena, para que a gente possa tratar de uma questão que está aí, que é presente, que o senhor tratou, a gente vai falar um pouco dela, mas eu queria que antes a gente passasse esse vídeo. É um projeto que vai contra tudo aquilo que a Constituição de 88 prevê, que a sociedade brasileira quer preservar. Nós começamos a regulamentar, a ter os indígenas a ter acesso aos seus direitos a partir da Constituição de 88. E eles já querem mudar essa realidade, inclusive com um projeto de lei inconstitucional. Fazer com que a mineração tome conta das nossas matas, nossas florestas, nossos biomas. Em Minas Gerais nós sentimos isso. A Vale privatizada cometeu 2 crimes recentemente de barragens. Para o PT é fundamental defender o direito do povo, defender o direito da população indígena, defender a Constituição, é defender o Brasil. Reserva da Raposa Terra do Sol, polêmico, mas assinou, firme. Que balanço o senhor faz isso? Que balanço o senhor faz hoje dessa tentativa, desses ataques à população indígena, desses ataques aos direitos, dessa tentativa de entregar florestas, tudo para exploração aí? Como é que o senhor vê isso? Paulo, eu acho que a gente poderia ter feito mais. É? Quando alguém pergunta por que eu não faço autocrítica, eu faço autocrítica, sim. Eu poderia ter feito mais universidade, eu poderia ter feito mais escola técnica, eu poderia ter demarcado mais terras indígenas, eu poderia ter marcado mais áreas de reserva ambiental, eu poderia ter aumentado mais o salário. Sabe, tudo isso eu poderia ter feito mais. Poderia mesmo e não fez? Poderia, não é que não fez, é que você não sabe fazer tudo na hora, ou seja, e você não decide as coisas assim, você decide com um conjunto de pessoas, e nem todo mundo pensa igual. Hoje, eu tenho consciência que era possível fazer mais. É mesmo? Eu tenho consciência. Havia então, meios para fazer então mais? O povo tem certo, é possível fazer mais. E a coisa mais barata que tem é a gente cuidar desse povo pobre. É você cuidar de quilombola, é você cuidar de índia, é você cuidar dos pobres. É a coisa mais barata para um governo. O que é duro é cuidar dos interesses empresariais. Porque aí o cara, quando quer dinheiro, o cara já pede logo 4 bilhões, 5 bilhões, 3 bilhões. O coitado do trabalhador, ele precisa pouco. Ele quer uma casinha pequena para ele morar com o filho dele. Ele quer um empregozinho para ele trabalhar e ter um salário. Sabe, tudo para o povo pobre, mais humilde. Ele não quer colocar dinheiro, sabe, comprar dólar, não quer aplicar na bolsa. Ele quer efetivamente sobreviver. Então eu acho que a gente pode fazer mais demarcação de terras indígenas e pode tratar os índios com a decência que eles merecem. É preciso que as pessoas entendam de que não são os índios que são invasores de terra. Na verdade, quando a gente faz uma demarcação com uma terra indígena, a gente está apenas garantindo a eles o direito, reconhecidamente, de que eles eram donos do Brasil. Nós somos os intrusos. Nós que entramos aqui, sabe? E dizimamos quase 5 milhões de indígenas que tinha no Brasil. Foram dizimados, foram transformados em escravos. Depois, quando tinha dizimado os índios, sabe? Vamos dizimar os negros, nós vamos importar quase 6 milhões de negros da África para dizimá-los também. É só pegar a história dos bandeirantes, que foi vendido como herói,
E a gente vai ver o que os bandeirantes fizeram com os índios, fizeram com os escravos nesse país. Ali está cheio de estátua homenageando o bandeirante, está cheio de avenida e tal, e não se conta a verdadeira história do que eles fizeram. Sabe? Fizeram, sobretudo, sabe, para desvendar em busca do ouro, seja na Minas, seja em Goiás, seja no Mato Grosso. Então eu acho, Paulo, que nós temos que ter compromisso com essa gente. Sabe, não dá para você sentar com o ministro da Fazenda e dizer não tem dinheiro para demarcar uma terra indígena. O mesmo ministro da Fazenda que fala que não tem dinheiro para demarcar uma terra indígena, quando chega o empresário pedindo 2 bilhões de investimento para fazer, sabe, uma coisa, tem. E sabe uma coisa que eu fico puto? É que todo o dinheiro que é investido, que é doado para os empresários, emprestado, é investimento. E todo o dinheiro para o pobre é gasto. Sabe, como se investir na saúde não fosse investimento, como se investir na educação não fosse, sabe, investir no trabalho, na formação profissional. Então é preciso também ter algumas mudanças conceituais sobre as coisas que já aconteceram, e isso passa também por a gente ter a coragem de disputar que Estado nós vamos querer gerir nesse país. Essa é uma discussão de fundo que a sociedade brasileira tem que fazer para que a gente possa consolidar definitivamente que o Brasil seja um Estado democrático de direito de verdade. Que nós não somos ainda. Estamos muito longe. O que está acontecendo é que a Constituição de 88 ela está sendo desmontada, está sendo fatiada. Então, tirando... Bom, já acabaram com os direitos que o Getúlio criou, sabe, em 43, que é a CLT. Acabaram com quase todas as conquistas que os trabalhadores trabalharam. Então, vai acabar com o que mais? Então, quando eles falam em reforma, normalmente a reforma é para piorar. Tá? Porque ninguém vai ser contra uma reforma para melhorar. Faça uma proposta de reforma e deixe a sociedade discutir. Vamos colocar o debate para a sociedade. Pega a reforma da Previdência. Se você pegar os meios de comunicação, você vai perceber que durante todo o tempo que se discutiu a reforma da Previdência, não foi um defensor dos trabalhadores defender a Previdência. Era só o mercado. Era só o mercado. Como o mercado não tinha interesse na aposentadoria e muito menos interesse no bem-estar do povo, o que o mercado queria? Gerenciar o dinheiro do povo. Era isso que eles queriam. Então, Paulinho, eu vou lhe contar. Tem muita coisa para fazer. Agora, o Brasil não está... Assim, há na América Latina e há no Brasil uma reação a tudo isso. Né? Na América Latina a gente tem na Bolívia, no Chile, na Argentina, para citar 2 exemplos, e agora no Peru. Eu queria que você falasse um pouco do Peru, né? Uma reação a esse processo de desmonte do Estado, de privatização das aposentadorias, de privatização de serviços públicos. Como é que você vê essa situação na América Latina e o Brasil dentro dela? Olha, Paulinho, o melhor momento da América Latina e, sobretudo, da América do Sul foi no período Lula, Chaves, Kirchner, Michelle Bachelet, Lagos, Cristina, Evo Morales, Rafael Correia, Tabaré, Pepe Mujica. Nossa, não dá nem pra... Esse foi o melhor momento da América Latina. Foi o momento da ascensão da esquerda socialista na América Latina. Né? Foram 12 anos de muita ascensão social na nossa querida América do Sul. Entretanto, nós perdemos o debate. Por quê? Perdemos o debate porque as pessoas não analisam corretamente, mas o papel de uma grande parte da imprensa brasileira... Tem gente que não gosta que eu falo da imprensa. É uma coisa fantástica como as pessoas falam. Lula não critica a imprensa, Lula. Quer dizer, os caras estão me chamando de ladrão, os caras não criticam a imprensa, Lula. Nós temos que dizer que, na verdade, a imprensa é responsável pelo que aconteceu na América Latina. Pelo golpe da derrubada do Rafael, sabe, pela perseguição a Cristina, agora, sabe, Alberto Fernandes, pela derrubada do Evo Morales. Pela Dilma também, hein? E pelo golpe que... Não, e pelo golpe. É que o Brasil amanhã tem que falar por último. E pelo golpe brasileiro e contra todos os avanços que esse país teve. Eles nunca aceitaram os avanços que o Brasil teve. Eu lembro que quando nós criamos o programa Fome Zero, sabe, o Alicâmbio da Globo,
chegou a escrever um artigo dizendo que, eu não sei se foi ele que escreveu um artigo, dizendo que era preciso, sabe, construir ponte. Eu lembro que eu falei, se o povo comesse cimento, eu ia fazer ponte. Mas o povo come feijão, come arroz, é isso que nós vamos garantir dinheiro para o povo. Quando o povo tiver com a barriga cheia, os músculos fortes, ainda vamos fazer as pontes. Vamos primeiro tratar da sobrevivência humana. Então, isso foi destruído, eles conseguiram destruir. A morte do Chaves foi um peso muito grande, sabe? Apesar do Maduro está vivendo um sacrifício muito grande, tá? Eu sou contra o bloqueio, porque o bloqueio não é uma punição. O bloqueio é a Venezuela. Sabe? O bloqueio é a Venezuela. E a Cuba, que ontem a ONU derrubou, né? Vamos ver se os americanos vão cumprir. Vamos ver se os americanos vão cumprir a decisão da ONU. Aí, eu pensei que a bronca dos americanos era contra Fidel Castro. A Fidel Castro já morreu, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que o problema dos americanos com os cubanos é o seguinte, ou é a pressão dos eleitores cubanos lá em Miami, que faz os presidentes tomar essa posição, ou efetivamente é uma coisa de raiva, de ódio pela derrota. Não medo de um certo exemplo de oposição. Não medo de uma certa de alguém se opôs ao domínio americano e está lá. Não, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa, os americanos não precisam ter domínio. Tem que ter uma relação democrática, uma construção de parceria. Os americanos é muito grande. Eles ficam fazendo bloqueio a Cuba apenas para servir de exemplo. Não é possível. Sabe? Então, o bloqueio é uma arma mais perigosa que uma arma nuclear. Porque o bloqueio mata criança. O bloqueio mata criança, mata pessoas idosas. Não é uma guerra entre soldados. Então, o bloqueio deveria ser uma coisa que só poderia acontecer se fosse uma decisão, sabe, tirada, sabe, no seio da ONU. Numa decisão, numa discussão, sabe, com o Conselho de Segurança da ONU e com a participação da Assembleia Geral da ONU. Não pode ser uma decisão unilateral. Eu não gosto de você, eu não vou te vender feijão. Eu não gosto de você, eu não vou te vender carne. Eu não gosto de você, você não vai entrar no meu bar. Não pode ser assim. Cadê a democracia? Cadê a civilidade? Cadê o respeito entre as nações? Então, esse é um tema que me preocupa muito. E é um tema que, se a gente voltar a governar o Brasil, eu vou colocar isso com muita força. Sabe? Eu e o Celso Amorim quase conseguimos entrar no Conselho de Segurança da ONU. Mas eu não quero que seja uma coisa vista para o Brasil entrar. Nós precisamos fazer uma coisa para outros países entrar. Sabe? Outros continentes participarem de uma coisa. Quando tiver uma crise profunda, como a crise econômica de 2008, o que nós fizemos? Nós convocamos o G20. E tomamos várias decisões importantes. Hoje você não tem quem toma decisão. A União Europeia está tomada por uma burocracia muito grande, ou seja, você vê que o Bush foi lá, ele não se encontrou com os presidentes, ele se encontrou com a comissão disso, a comissão daquilo. E o Brasil, Paulino, nós temos muito. Essa discussão sobre a Amazônia é uma discussão enviesada, é uma discussão... eu lembro de uma discussão que eu tive quando o Sarkozy, a gente se encontrou lá no Rio Iapoque, lá no Amapá, e eu propus ao Sarkozy, a França é o único país da Europa que tem uma parte amazônica. E eu propus ao Sarkozy que a gente criasse uma universidade da biodiversidade binacional. Metade na Guiana Francesa, metade no Brasil, com cientistas do mundo inteiro, para pesquisar a riqueza do ecossistema, sabe, da Amazônia e ver o que aquela biodiversidade produz, sabe, de produtos farmacêuticos, de alimentos, de cosméticos, sei lá. Aquilo deve ter uma riqueza incomensurável. Então, o que um país como o Brasil tem que fazer? O Brasil não tem que aceitar que a Amazônia seja internacionalizada. O Brasil não pode abrir mão da soberania sobre o território da Amazônia. Mas o Brasil tem que compartilhar com a humanidade os benefícios que a biodiversidade pode dar, sabe, no desenvolvimento da nação, na preservação. Como fazer isso, então? Não, você primeiro tem que abrir centros de pesquisa, você tem que ter fundos,
sabe? Tá. Você tem que ter fundo, você pode ter centro de pesquisa, como nós criamos o fundo, foi assinado por mim, o fundo com a Alemanha e o fundo com a Noruega. Você pode criar um centro de pesquisa com gente do mundo inteiro, sabe, com dinheiro do mundo inteiro, pesquisando as coisas que a Amazônia pode oferecer para a preservação, sabe, do planeta, para cuidar da saúde do povo, para a indústria, sabe, de farmácia, para a indústria de cosméticos, ou seja, tudo que puder tirar. É porque você precisa criar, inclusive, um novo modelo de desenvolvimento na Amazônia. Quem sabe preservando a Amazônia com o cuidado que tem que ser cuidado e fazendo investimento para pesquisar na Amazônia, no que ela tem de rico para oferecer para o Brasil possa ganhar 1 milhão de vezes mais do que desmatar. O desmatamento não vai levar a nada, vai levar a prejudicar, sabe, a questão do aquecimento do planeta. Presidente, eu queria falar de um outro assunto, mudar de assunto. Eu queria falar de judiciário. E queria falar o seguinte, o judiciário tem dado sentenças absolutamente justas e corretas, inclusive corrigindo decisões anteriores. Mas eu queria perguntar se nas oportunidades que nós tivemos para indicar juízes à Suprema Corte e outros tribunais superiores, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo que para mim hoje me choca, né? Se a gente pensar na decisão de 2018, aquela decisão que foi crucial para a história do Brasil, porque tirou o senhor da campanha presidencial de 2018, aquela decisão. Nós perdemos aquilo que era um direito líquido e certo na Constituição, que era o trânsito em julgado. Está escrito na Constituição. Não estamos falando de política, não tem o que interpretar. Está escrito ali, né? Foi uma decisão tomada por 6-5. E desses 6 ministros que votaram contra o reconhecimento do trânsito julgado, portanto, contra o reconhecimento dos direitos do senhor, e nós sabíamos, contra a participação do senhor numa eleição que decidiria o destino, teve essa importância toda no destino do Brasil, 5 foram nomeados por nossos governos. O que aconteceu? Como é que a gente fez isso? Como é que a gente fazia isso? Como é que a gente pode... Como é que o senhor explica isso? Assim, que a gente pode... É uma questão que na época assim, chocou e até hoje choca. Essa não é uma pergunta fácil de responder, porque se eu responder o que você quer que eu responda, você está pedindo que eu faça um poder judiciário serviçal ao presidente da República. Boa. Eu não quero. Tá. O poder judiciário bom não é aquele que vai tentar livrar a cara do presidente, mesmo quando ele erra. O poder judiciário bom é aquele que é justo, aquele que julga corretamente, do mais humilde brasileiro até o mais importante brasileiro, nas mesmas condições. Tá? E o poder judiciário teve um momento que foi muito pressionado pela imprensa. Você sabe que nós tivemos um momento em que a imprensa foi fotografar o computador de uma conversa pela internet entre o Lewandowski e a Carmen Lúcia. Sabe, você lembra de gente tentando localizar, sabe, a fala do Jobim no celular, o que estava escrito no celular do Jobim. Era uma caça às bruxas. É verdade, tudo isso é verdade. Então, as pessoas são seres humanos, as pessoas às vezes sentem um pouco de receio. Tá? Mas é importante lembrar que as mesmas pessoas que cometeram aquele erro, na minha opinião, foi um erro, sabe, mudaram de posição agora. Por quê? Porque agora o clima político era menos tenso do que naquela época. Era menos tenso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não me arrependo de nenhum ministro que eu indiquei. Eu indiquei porque eu tinha informações boas deles, indiquei porque tinha um currículo bom deles, sabe, e mandei para o Senado, sabe, a única pessoa mais próxima do PT era o Toffoli, que tinha sido advogado do PT na eleição. Tá? Mas foi um bom procurador, um bom advogado-geral da União. Então eu não me arrependo. Sabe, se alguém não votou comigo, se alguém... Sabe, eu não coloquei eles lá para eles votarem comigo. Eu coloquei eles lá para que eles fossem ministros da Suprema Corte e fossem justos e cumpridores da Constituição brasileira. Ponto e vírgula. Sabe? Então, eu não me arrependo. Tá? Bem, obviamente que depende de como é que a pessoa é apresentada. Tá? Você, quando for presidente da República,
Você vai receber um nome, você vai conversar com o teu ministro da Justiça, você vai conversar com o teu advogado-geral da União, você vai procurar 2 ou 3 ou 4 amigos seus do Ministério da Justiça para sondar, você conhece, você vai procurar um grande advogado, você vai pedir um monte de informação. Com base nisso, você indica o nome para o Senado. O Senado faz outra aferição e indica as pessoas. Eu, sinceramente, eu posso ter uma ou outra frustração, sabe? Não no meu caso. Não no meu caso. Eu não indiquei eles para votar e me defender. Eu indiquei eles para defender o Brasil e a Constituição. Mas eu acho que eles votaram coisa importante no Brasil, votaram o Raposa Serra do Sol, votaram as cotas nas universidades, votaram a célula-tronco, votaram a União Civil. Foram coisas importantes que foram votadas. Sabe? Coisas que tinha divergência profunda na sociedade. Um dia, quando eu estiver bem velhinho, que eu for contar a minha vida, eu posso falar mal de um ou de outro, mas no cômputo geral, eu sinceramente acho que eles prestaram um serviço, sabe? E eles também, é importante saber, sabe, a quantidade de pressão que ele recebe de outros pares, de deputados, de senadores, de outros advogados, de outros juízes, sabe? Eu fico pensando que o juiz, para votar, a única coisa que ele não pode votar é em função das manchetes dos jornais. Tá? Se um juiz quiser votar em função da manchete dos jornais, então ele para de ter juiz e vai ser candidato. Um juiz não pode votar sob pressão da opinião pública, da pesquisa da opinião pública. Sabe? Eu nem sei quem me falou que no caso do Mensalão tinha pesquisa da opinião pública para votar. Não sei se é verdade ou não. Não sei nem se foi você que disse. Mas um juiz não pode votar nisso. Porque se um juiz for votar com base na opinião pública, está errado. O juiz tem que votar com base nos autos do processo, nas informações e na licitude, sabe, das provas. Sabe, com direito de defesa. É assim que tem que votar. Então, meu caro, é o seguinte. Um dia você pode ser presidente e você pode escolher. Sabe, eu tenho coisa que eu gostaria de mudar. Eu acho que a pessoa não pode ficar muito tempo. Eu acho que você pode ter um mandato de 10 anos, pode ter um mandato de 12 anos. Sabe? Você não pode ser indicado com 30 e só sair com 75. Isso eu acho um erro. Acho muito tempo. Sabe? Eu acho que então nós vamos ter que discutir em algum momento, sabe, como é que a gente vai fazer para que a gente, ao mesmo tempo, continue escolhendo a pessoas, sabe, que sejam idôneas, pessoas que tenham profundo conhecimento, notório saber jurídico e que as pessoas sejam decentes no cumprimento da sua função. Só isso. Eu queria saber assim, senhor, como é que o senhor sentiu, como é que o senhor reage ao voto o último voto do Marco Aurélio Mello, em que ele chamou o Sérgio Moro de herói. Como é que o senhor reage a um ministro que fala isso? Assim, para mim foi uma das coisas mais chocantes. Mas deixa eu te falar. É que cada um escolhe como herói que ele quer que seja herói. Sabe? Tem gente que acha que Hitler foi um herói. Tem gente que acha que Mussolini foi um herói. Tem gente que acha, sabe, que a pessoa que mandou crucificar Cristo foi um herói. Sabe? Eu acho que herói é uma outra coisa. Sabe? É uma pessoa que construiu, na sua passagem pelo cargo, uma atitude nobre com relação à defesa do seu povo, do seu país, da democracia, coisa que não é o Moro. O Moro foi um santo de barro, tá, criado pela imprensa brasileira. Dá uma olhada, você que é jornalista, quantos prêmios o Moro ganhou da Globo, quantos prêmios ele ganhou da Veja, da Época, da Isto É, da Folha, do Estadão, do Jornal Globo, sabe, da imprensa conservadora americana. Sabe, ele deve ter. Agora as pessoas que deram o prêmio a ele estão envergonhados. Porque nem um bom juiz ele é, nem um bom advogado ele é. Cara, eu não sou advogado, mas quando o Moro deu aquela condenação minha e o crime que eu cometi, ele não sabia,
Ele disse que eu cometi um ato indeterminado. Aí eu fiquei muito puto da vida com o TRF4, que nem viu e julgou, sabe, com o Superior Tribunal de Justiça, que nem viu e foi julgando. Sabe, então foi um momento, eu às vezes reconheço que era um momento de tensão política muito forte, sabe, muito forte. A sociedade democrática estava assustada. A sociedade democrática não estava habituada a isso. Sabe, as pessoas começaram a ir na casa de ministro, a vaiar ministro, a passar com faixa na casa de ministro. Onde você já viu a esquerda, em algum momento, ameaçar e implodir a Suprema Corte? Você nunca ouviu isso? Sabe, você nunca viu isso? O máximo que a esquerda fazia era ocupar o plenário da Câmara. Era o máximo, sabe? E a extrema-direita, e os fascistas e os milicianos que chegaram com o Bolsonaro, ele não tem limite. Hoje todo mundo recebe ameaça. Sabe, os companheiros da CPI estão recebendo ameaça, quem faz crítica está recebendo ameaça. Sabe, eles são isso. Eles são isso. O pessoal dos bairros está recebendo ameaça. Então é uma coisa que nós precisamos desmontar. Olha, nós precisamos desmontar e acho que o Poder Judiciário é muito importante para ajudar a gente a desmontar isso. Eu queria falar uma... O Bolsonaro agora está dizendo que vai indicar um evangélico 100%. Não tem nenhum problema. O cara pode ser um católico 100%, um evangélico 100%, um ateu 100%, um representante da matriz religiosa africana. Não tem problema. Desde que o cara seja... sabe, competente como advogado, que o cara conheça o direito, o cara conheça a Constituição. Sabe? Agora, o Senado, ele pode indicar, e o Senado pode aceitar ou não. O Senado raramente recusou, né? Sabe? Raramente. Mas depende. Depende, o cara tem que ir lá se defender. Sabe? Eu queria perguntar uma coisa. Falando de campanha, nós temos o debate colocado pelo cidadão que ocupa a presidência a respeito do voto impresso. Como é que você vê essa conversa do voto impresso? O que você considera, para que você acha que existe essa conversa? Olha, eu não sei. Eu não sei. Talvez o que o Bolsonaro esteja pensando é em criar alguma coisa que não seja tão digno quanto o voto eletrônico. Porque, veja, qual é a razão que eu, cidadão brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que disputou tantas eleições, perdi uma para o Collor, perdi 2 para o Fernando Henrique Cardoso e ganhamos 4 eleições. Como é que eu posso negar o voto eletrônico? Eu acho que eu só ganhei por causa do voto eletrônico, porque no voto no papel era uma roubalheira. Está certo que ele não está reivindicando o voto no papel, ele está reivindicando uma coisa que o PT já discutiu também, um ticketzinho que sai da máquina de votar para você contar. Eu, sinceramente, acho isso um retrocesso. Eu acho que o Bolsonaro está nesse instante da vida dele, percebendo que a luta não vai ser fácil, que ele não vai ter a facilidade que ele teve, sabe? Porque a facilidade que ele teve era o ódio pregado contra o PT. Sabe? Ele não vai ter isso. Esse ódio está acabando? Hein? Esse ódio que já existiu, esse antipetismo... Mas quem tiver ódio, que continue com ódio. Você não vai pedir para um corintiano gostar de um palmeirense, nem um palmeirense gostar de um corintiano. Então não perca tempo. Mas há uma recuperação, não é uma recuperação. O que há uma recuperação é da maioria da sociedade. A maioria da sociedade ela está se manifestando democraticamente, como sempre se manifestou. Sempre se manifestou. Agora, você pode ter 20% de pessoas que se abstêm, você pode ter 20% de pessoas que votam na extrema-direita. Isso também é da democracia. O que é importante é você lidar com 75% da sociedade que quer o bem desse país e tratando daqui para frente de forma, sabe, educacional, tornar os outros mais civilizados. Ainda hoje tem cara que usa a suástica como modelo das coisas que eles querem na política.
Então, meu caro, é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro está querendo inventar um pretexto. Ele vai perder as eleições. Que dia que é hoje? Hoje é dia 25. 25? Hoje é dia 25 de junho de 2001. 2021. 2021. Eu quero dizer o seguinte, eu estou dizendo nessa data o seguinte, o Bolsonaro vai perder as eleições em 2022. E não vai perder as eleições por Lula, por PT, ele vai perder as eleições para o povo brasileiro que está com o saco cheio de tanta bobagem. Ele vai perder para o povo brasileiro que quer reconstruir a sua esperança, a sua qualidade de vida. Sabe, o povo quer que o seu filho estude, quer que o seu filho coma, quer que o seu filho trabalhe, sabe? É outra coisa que a sociedade espera de um presidente. Ele é tudo ao contrário. Agora, tem uma turma que gosta de arma, tem o clube de treinamento de tiro, tem o clube de motocicleta. Sabe? Até para fazer a manifestação. Motociata. Até para fazer a motociata dele. Por que ele fez isso? Porque ele tem um público. Sabe? Ele tem um público policial, ele tem um público na polícia militar, ele tem um público nas Forças Armadas, ele tem um público na Polícia Federal, ele tem um público nos milicianos, sabe? Nos clubes de motocicleta. Sabe? Então, até isso ele mentiu na quantidade de pessoas que tinha. Sabe? Escondeu a placa da motocicleta que ele andou. Sabe? Então, o povo não precisa mais disso, gente. O povo está precisando de alguém que goste do Brasil, alguém que governe o Brasil pensando na melhoria de vida do povo, ou seja, as pessoas precisam votar, comer, ser feliz. É isso que o povo quer. As pessoas não querem mais briga, as pessoas não querem mais ódio. Eu digo todo dia, sabe, o nosso governo, ao invés de arma, vai distribuir livros. Livros, para que as pessoas aprendam a ler, para que as pessoas possam conhecer mais a história, que as pessoas possam estudar. Sabe? Nós vamos vender um pouco de amor e não ódio como ele vende. Presidente, no dia 24, nós teremos um terceiro protesto contra a pandemia, contra o governo Bolsonaro, um terceiro protesto fora Bolsonaro. A gente está assistindo uma crescente mobilização da sociedade brasileira. Esses processos eles estão surpreendendo pela dimensão, pela adesão. Né? Foram 750 mil pessoas no último sábado, 3 vezes mais do que havia ocorrido no protesto anterior. Muitas pessoas enxergam já uma avalanche semelhante à campanha das diretas. Aí eu pergunto, o senhor pretende participar? Não. Eu queria que o senhor falasse. Deixa eu te dizer. Eu queria que o senhor falasse assim. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para você com muita sinceridade. Por favor. Tá? Se um cara como eu aparece num ato público desse, qual é o argumento e a manchete da imprensa no dia seguinte? A campanha do Fora Bolsonaro se transformou numa campanha a presidente do Lula. É isso que vai ser a manchete. Então, enquanto o movimento estiver tendo força, estiver tendo capacidade de convocar, sabe, vai fazendo. Sabe? Se o movimento entender, sabe, porque eu tenho um problema que é o seguinte, os médicos não querem que eu vá, porque acham que eu tenho que dar um exemplo diferente do Bolsonaro, sabe? Não sei se você sabe, eu tenho 4 ex-ministros da saúde. Então, a minha vontade de ir é enorme. Eu agora estou com um problema que eu vou fazer uma viagem para 4 ou 5 estados do Nordeste e eu tenho que saber como é que vão ser essas viagens, porque eu não posso fazer ato público, eu não posso fazer aglomeração. Então, ainda estou definindo como é que eu vou para conversar. Sabe? Porque é o seguinte, depois que a gente faz um encontro com 50, com 60 pessoas, sabe? Aí todo mundo quer tirar foto. E as pessoas não querem tirar foto com distanciamento, as pessoas querem fazer selfie com seus celular. Nem o Stuka as pessoas querem que tire uma foto. O Stuka fica com essa máquina bonita que ele gastou um dinheirão para comprar e os caras falam, não quero a sua máquina, quero a minha. Mas é o seguinte, se a minha presença for decisiva para derrubar o Bolsonaro, eu iria até de joelho, sabe? Mas eu acho que, por enquanto, o movimento está dando conta disso, está fazendo as coisas.
E vamos tentar não dar o pretexto deles acharem que a gente está politizando isso. Mas não seria, por exemplo, interessante se houvesse assim, o senhor sozinho, mas não o senhor sozinho, mas uma espécie de lideranças, uma coisa. Mas pode chegar o momento que vai acontecer. Isso houve nas diretas, mas pode chegar o momento que vai acontecer. Mas é o seguinte, mas a gente não pode pressionar o movimento social que está fazendo as convocatórias dos partidos políticos que estão, sabe, de que as personalidades ainda devam ir. Na hora que o pessoal decidir que agora vai abrir, vai fazer polícia, que vai poder convocar todo mundo, aí tudo bem. Mas mesmo com responsabilidade, nós não podemos, sabe, achar que a gente pode dar pretexto para ficar parecido com o Bolsonaro. Nós não somos parecidos, não queremos ser parecidos, sabe? O nosso discurso não é do ódio, é um discurso da paz, do amor, do desenvolvimento econômico, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. E na hora que as pessoas falaram, ô Lula, você pode vir, eu estou doido para ir. Você não sabe a loucura que eu estou de pegar o microfone e fazer um discurso. Sabe quanto tempo faz? Faz muito tempo que eu não faço um discursinho, sabe? Mas de qualquer forma está bom o movimento, está maravilhoso. Eu estou prazerosamente satisfeito com a manifestação que a sociedade civil começa a fazer, os partidos políticos vão se manifestando, o movimento sindical, sabe? E o povo está muito sofrido. O povo está muito sofrido. Eu tenho 75 anos, Paulinho, eu nunca vi o desprezo pelo povo pobre que a gente vê hoje. Nunca vi. E uma pequena parcela da sociedade se manifesta com ódio. É uma coisa assim, falta humanismo, falta solidariedade, falta companheirismo. Onde que a gente vê muita solidariedade? No movimento social. Sabe, nos bairros, nas favelas, os sindicatos, as pessoas fazendo coleta de alimentos, distribuindo. Sabe, alguns partidos, o PT tem feito muito isso. Só que nós estamos, nosso tempo, mais do que estourado, ainda bem, porque o senhor é sempre um prazer. Eu queria falar para o senhor que eu falo em nome de muitas pessoas. Eu, na outra encarnação, quero ter uma meia dessa sua, é boa, rapaz. Né? É boa. É que ela vem até aqui. Essa meia é uma meia de um búfalo americano. Olha a grossura da lã. Presidente, nós estamos estourando. É assim, acho que eu falo em nome de muitas pessoas que estarão nesses protestos, que sempre será bom imaginar, pensar que o senhor estará presente com a sua voz, com a sua opinião, que sempre será importante. Eu queria agradecer essa entrevista, queria agradecer a atenção de todos aqui. Estamos ali, mais do que cumprindo o nosso horário aqui. Eu queria, Paulinho, apenas pedir uma coisa para quem está nos ouvindo. Ó. Você está no sofá, está na cadeira, está na sua mesa, está deitado na cama, está com o seu celular ou com o seu computador. Não se esqueça, toda sexta-feira, às 13 horas, você vai poder ver o PT entrevistar muita gente na sua TV, sabe, toda semana, sexta-feira, sabe, às 13 horas você pode ligar o seu celular e assistir o PT na TV. Vai ser muito bom as informações do partido, a visão do partido sobre muitas coisas. Certamente vão trazer aqui muitas personalidades, muita gente inteligente, muita gente importante, sabe? E eu espero que a nossa TV possa contemplar a expectativa que você tem das boas notícias que você precisa receber todo dia. Um beijo no coração de todo mundo. Paulinho, um beijo, um abraço, querido. Que Deus te abençoe, força. Eu te acompanhado no 247, sabe? Continue. Sabe? Que está indo bem. Devagar e sempre. Tá, eu te confesso que eu estou animado. Eu te confesso. Porque eu fico vendo muita gente que achava que eu estava morto. Ah, o Lula já era. O Lula acabou. O Lula não volta mais. As pessoas não sabiam da minha fé. E as pessoas não sabiam da minha relação com Deus, que é muito forte. Eu digo sempre, é tão forte que eu saí de onde saí para chegar à presidência da República. E se eu votar, eu vou votar porque é possível consertar o país. Se eu percebesse que não tinha conserto, eu não me meteria nessa. Mas eu tenho certeza que somente o PT é capaz de consertar esse país. Devolver ao povo a alegria, a esperança. E aquilo que eu digo sempre, o direito da gente poder, um domingo,
comer um churrascozinho, tomar uma cervejinha, sabe? Tem gente que não gosta que eu estou falando do povo comer picanha, mas comer um churrasquinho, rapaz, um churrasquinho. Eu já comi churrasco, sabe que a gente ia pescar na represa, um churrascozinho, uma grelhazinha desse tamanho, comprava um bife de contrafilé temperado, comia com pão, a gente achava que era churrasco. Não, isso não é churrasco, isso é churrasco de paulista, porque churrasco mesmo de verdade é uma boa costela numa churrasqueira, é uma boa picanha, um bom alcatra, sabe? Puta merda. E Deus queira que a gente possa voltar a ter o direito de fazer isso todo final de semana com a nossa família. Tem coisa mais gostosa do que chegar no final de semana, abraçar esposa, filhos, pai, mãe, sabe? Sabendo que está vivendo bem. E sabendo que tem um presidente cuidando de vocês. Boa sorte, gente. Bom, obrigado, presidente. Opa. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.